As principais religiões abraâmicas têm bilhões de seguidores dedicados ao redor do mundo. E, apesar de suas diferenças, todas elas têm uma coisa particular em comum: o Jardim do Éden. Também referido como o Jardim de Deus, e o paraíso terrestre é uma espécie de paraíso terrestre bíblico, criado por Deus para ser habitado por Adão e Eva. Embora seja considerado uma noção religiosa e espiritual, muitos na história, e até mesmo nos tempos modernos, estão convencidos de que ele realmente existe, que sua localização pode ser rastreada. Recentemente foi descoberto algo extraordinário em relação a este lugar que muda tudo. O paraíso terrestre é descrito em Gênesis 2, 3 e Ezequiel 28 e 31. De acordo com algumas afirmações, o nome Éden tem origem no termo acádio, Edinu, e termo sumério Eden, que significa planície. Também está intimamente relacionado a uma palavra de raiz aramaica que se traduz por frutífera e bem irrigada. Em outra interpretação, o nome Éden está associado a uma palavra hebraica usada para prazer. Portanto, a Vulgata Paradisum Voluptatis, em Gênesis capítulo 2, versículo 8. E na Bíblia do A. Reims, ela é mencionada nas palavras "E o Senhor Deus tinha plantado um paraíso de prazer". Na tradição bíblica, o jardim é frequentemente aludido pelos autores bíblicos como um lugar extravagante, cheio de todos os luxos que os humanos poderiam imaginar. E é por isso que é chamado de Jardim de Deus. Diz que é um paraíso onde tudo é perfeito e o lugar era desprovido de fome, morte e doenças. O livro de Gênesis descreve a localização do Éden como a fonte de 4 tributações. E devido a esta assinatura distinta, vários lugares foram considerados por sua possível localização. Estes incluem a cabeça do Golfo Pérsico no sul da Mesopotâmia, o Iraque moderno, onde o rio Tigre e Eufrates correm para o mar, Botsuana e Armênia. A localização real tem sido um assunto de disputa entre os estudiosos, mas muitos deles concluíram que poderia ser um lugar extraterrestre onde deuses residiam outrora. Acredita-se que a água deste jardim sagrado seja a fonte de água dos rios Tigre e Eufrates. Ambos irrigaram a terra ao seu redor, e é provavelmente por isso que muitos estudiosos têm especulado que o Jardim do Éden deve estar localizado nas proximidades destes 2 rios. De acordo com a narrativa de inundação de Gênesis, a narrativa da criação de Gênesis e o relato da Torre de Babel, a história do Éden ecoa o antigo mito mesopotâmico de um rei, um homem primordial que foi colocado no paraíso divino para guardar a árvore da vida. A Bíblia hebraica narra Adão e Eva andando nus por este jardim devido à sua falta de pecado. O mesmo Jardim do Éden também foi mencionado em alguns outros lugares na Bíblia. Por exemplo, em Gênesis, em Isaías, capítulo 51, versículo 3, Ezequiel, capítulo 37, versículo 35, e Joel, capítulo 2, versículo 3. Outros, incluindo Zacarias 14 e Ezequiel 47, também mostram um quadro paradisíaco, sem realmente mencionar a palavra Éden. A segunda parte da narrativa de Gênesis se abre com o Senhor Deus criando o primeiro homem, Adão, que ele colocou em um jardim que ele plantou para o leste no Éden. Este homem era livre para comer de qualquer árvore do jardim, exceto de uma, a árvore que trazia o conhecimento do bem e do mal. A descrição de Gênesis indica que a água deste jardim de Deus, que regou 4 áreas cruciais: Pishon, que flui para a terra de Havilá; Gihon, que flui para a terra de Cush; Tigre, que flui para o lado oriental da Assíria; e, finalmente, Eufrates. A descrição também diz que o jardim tem cada árvore que é agradável à vista e ideal para a comida. Mas 2 árvores são destacadas por terem mais significado do que as outras, sendo as primeiras a árvore da vida e a outra a árvore do conhecimento do bem e do mal. O relato de Gênesis não é muito consistente, pois Gênesis capítulo 2, versículos 8 e 9 e capítulo 3, versículos de 1 a 3, afirma que ambas as árvores estão presentes no meio do jardim. Mas Gênesis capítulo 3, versículos 22 ao 24, dá a possibilidade de que estas 2 árvores imensamente importantes foram plantadas no lado oriental do Jardim do Éden, onde Adão foi originalmente colocado. Há também o fato de que o relato que descreve o jardim em Gênesis não é idêntico às descrições fornecidas por outros textos bíblicos. Por exemplo, em Ezequiel 28, os luxos encontrados no jardim não são mencionados em Gênesis 2, 4 e 3, versículo 24. Por estas e outras razões, o Jardim de Deus foi considerado uma metáfora no Antigo Oriente Próximo, onde os deuses supostamente residiam. Da perspectiva do narrador de Gênesis, o Jardim do Éden foi imaginativamente criado com um propósito etiológico e não como a residência divina do primeiro homem e da primeira mulher. De acordo com Terje Stordalen,
O Jardim do Éden descrito em Ezequiel parece estar localizado no Líbano. Parece que o Líbano é a colocação alternativa no mito fenício deste jardim. Há também algumas conexões entre o paraíso, o Jardim do Éden e as florestas do Líbano dentro de escritos proféticos. Na opinião de Edward Lipinski e Peter Kyle MacArthur, o mais antigo análogo sumério do Jardim do Éden, o Jardim dos Deuses, na verdade, está relacionado a um santuário de montanha localizado no Líbano e as cordilheiras do Antilíbano. Há tantas especulações a respeito da localização do Jardim do Éden, por aí como há estudiosos. Ao lado da cabeça do Golfo Pérsico na Mesopotâmia, como argumentado por Juris Zerins, há outra teoria que propõe que ele poderia estar escondido nas terras altas armênicas ou no Planalto Armênio. David Rowe, um arqueólogo britânico, acredita que poderia estar localizada na Pérsia ou no Irã moderno, em uma área próxima a Tabriz, mas fontes acadêmicas ainda não entenderam a sugestão. Certos grupos religiosos também acreditam que o paraíso terrestre pode ser o local para eles, fora do Oriente Médio. Alguns dos primeiros líderes mormons argumentaram que o jardim estava localizado no condado de Jackson, Missouri. A Sociedade Panaceia do século XX pensa que ele está localizado em sua cidade natal de Bedford, na Inglaterra. Um pregador chamado L.V. E. Calloway sugeriu que este jardim estava no rio Apalachicola, na Flórida, nas proximidades de uma cidade chamada Bristol. Alguns relatos até sugerem que ele está localizado em Jerusalém. Acredite ou não, mas em sua terceira viagem até Cristóvão Colombo, pensou que ele tinha alcançado o paraíso terrestre quando ele colocou os olhos no continente sul-americano pela primeira vez. Em poucas palavras, o Jardim do Éden tem imensa importância na história humana e religiosa, e uma boa parte dos crentes pensa que ele é um lugar real, embora a maioria deles ainda esteja lutando para decidir onde ele está. O local mencionado no texto bíblico, em associação aos 4 rios, Eufrates, Tigre, Gihon e Pison, parece mais confiável para os estudiosos. Mas o problema é que, há séculos, eles não conseguem descobrir a localização exata de Gihon e Pison. Também é importante considerar que grandes mudanças geográficas têm ocorrido desde os tempos bíblicos, portanto é ainda mais difícil determinar a localização exata. Outro obstáculo foi que, de acordo com as Escrituras, nenhuma estrutura foi construída por Adão, portanto, não há pontos de referência. O autor de Gênesis o descreve como um local muito específico que era fácil de ser notado por causa de sua natureza única. Mas, nos últimos anos, uma nova teoria sobre a localização do paraíso terrestre emergiu. Esta é baseada em uma descoberta feita na Igreja do Santo Sepulcro. A arqueóloga Jodie Magnus apresentou a teoria. Foi ela que viu uma descoberta em uma igreja em Jerusalém que a levou a concluir que ela pode ter a resposta para a pergunta de $1 milhão. A Igreja do Santo Sepulcro está localizada na Cidade Velha, e acredita-se que o local onde Jesus de Nazaré foi crucificado e depois ressuscitou em um lugar chamado Calvário ou Gólgota. Magnus opina que este também é o lugar onde Adão foi enterrado. O lugar, aparentemente, está em alguma parte debaixo da rocha de Gólgota, o afloramento rochoso onde Jesus foi crucificado. Nas próprias palavras de Jodie, abaixo está a Capela de Adão, e é uma tradição que remonta ao cristianismo que liga este lugar a Adão, o primeiro homem. Quando Jesus foi crucificado no topo da rocha acima de nós, seu sangue correu para baixo, através de uma fenda na rocha. E Adão, o primeiro homem, estava enterrado por baixo, mas quando o sangue de Jesus correu sobre ele, ele ressuscitou. A lenda diz que Adão permaneceu a maior parte de sua vida neste mesmo local do Jardim do Éden. Então, pode realmente haver alguma verdade nesta teoria. Os estudiosos têm explicado que no judaísmo primitivo e no tempo de Jesus, a presença de Deus habitava no templo e, por isso, Jerusalém foi concebida como o Jardim do Éden naquela época. Enquanto a doutora Magnus acredita de todo o coração que o Jardim do Éden está localizado em Jerusalém devido à sua importância nas religiões abraâmicas e em todos os eventos bíblicos que ocorreram aqui, sua teoria contradiz a descrição bíblica. Portanto, muitos por aí não a acham plausível. Em 2019, havia algumas alegações sugerindo que o verdadeiro Jardim do Éden tinha sido rastreado até a nação africana de Botsuana, com base nos resultados de um grande estudo de DNA. Então, os cientistas argumentaram que nossos ancestrais estão localizados ao sul do rio Zambezi, na parte norte do Botsuana. Eles chegaram a esta conclusão após analisar a linhagem genética materna dos humanos anatomicamente modernos e descobriram que ela era, na verdade, a mais próxima daqueles que vivem na área que compreende o norte de Botsuana, Namíbia, a oeste e Zimbábue a leste. Por cerca de 70 mil anos, nossos ancestrais prosperaram na região antes que o clima mudasse drasticamente e transformasse o que antes era o maior lago da África, o lago Makgadikgadi, no que agora é chamado de Deserto do Kalahari.
Isto forçou um êxodo em massa da população enquanto as pessoas migravam para outros lugares entre 130 mil a 110 mil anos atrás. De acordo com cientistas, isto também provocou o desenvolvimento da diversidade étnica, genética e cultural que vemos hoje no mundo. Havia 3 grupos principais. O primeiro para o Nordeste, o segundo para o Sudoeste e o terceiro que permaneciam colocados. O grupo do Sudoeste prosperou melhor do que o do Nordeste, particularmente porque eles foram capazes de se adaptar à forragem marinha. O grupo que permaneceu eventualmente se acostumou com a terra seca e queimada e seus descendentes maternos ainda são encontrados na região. Este estudo foi liderado pela professora Vanessa Hayes, da Garvan Institute of Medical Research and University of Sydney. Ela explicou que as amostras dos voluntários sul-africanos e namibianos ajudaram os pesquisadores a comparar o código de DNA, mitogenoma, que, de acordo com ela, é como uma cápsula do tempo de nossas mães ancestrais, acumulando mudanças lentamente ao longo de gerações. Ela também explicou que ficou claro para eles que os humanos anatomicamente modernos apareceram no continente africano há quase 200 mil anos. E o que tem sido debatido há muito tempo é, na verdade, o local exato desse surgimento e a subsequente dispersão de nossos ancestrais mais antigos. Portanto, poderia ser também o paraíso terrestre divino, que todos nós estamos ansiosos para localizar. No século XIX, uma teoria foi desenvolvida que sugeria que um antigo continente Lemúria ocupava o que é agora o Oceano Índico, e alguns cientistas especularam que este continente poderia ter sido o berço da raça humana, portanto, era também o infame Jardim do Éden. Mas isso não é tudo. Uma das teorias extremamente rebuscadas sobre a localização do Éden foi apresentada por Brinsley Lepoer em Sky People. Ele argumenta que a descrição bíblica do rio que regava o jardim e depois dava 4 cabeças não é consistente com nenhum dos rios na natureza. Ele escreveu que somente canais podem ser feitos para fluir desta maneira. Ele então sugere que Marte poderia ser a localização real do Jardim do Éden, já que tais canais foram teorizados como tendo existido no planeta vermelho. Esta e várias outras afirmações têm sido feitas sobre a localização do paraíso terrestre divino, mas parece que a humanidade ainda está muito longe de realmente alcançar o extravagante jardim bíblico, ou paraíso.